dá pra ver que as decisões, que a maioria das decisões são políticas, com agora, né? Não vai renovar com a Adidas, vai fazer com a New Balance, porque tudo bem, a Adidas eu concordo que deixou a desejar há muitos anos, né? De que a gente tá. Só que a Total Acesso também. Por que não a Total Acesso e sim a Adidas? Vê a entrevista do Roda Viva, que o Casares deu detalhes do contrato da Adidas. E não muitos detalhes, mas ele, o fim do contrato e não sei o que, falou bastante. E da Total Acesso era, veja bem, não disse nem quando o contrato acaba. O que tem nesse contrato da Total Acesso que é tão escondido, é tão, sei lá, eu não consigo entender. Pode não ter nada de errado, mas é aquela questão. Por exemplo, o contrato da Sportsbet, que é aquele o maior contrato da história. E foi revelado, eu sei como foi essa história, como foi, e assim, não foi conselheiro vazando para a imprensa, eu sei exatamente como foi essa história. Um dia ela vai poder ser contada, mas assim, o que aconteceu foi que a pessoa que descobriu o contrato, ela descobriu acessando o site do São Paulo, sem precisar colocar uma única senha, porque os caras colocaram lá um PDF com a votação, e que tinha lá na votação o link para o contrato, o cara foi lá e clicou. Ele clicou e abriu o contrato. Uma coisa que essa eu posso tomar crédito, porque quando esse contrato chegou na minha mão, eu fui que descobriu que os valores do contrato estavam lá em fonte branca, em fundo branco. Isso fui eu que descobri. E caramba, sabe? Vocês queriam esconder dos conselheiros, conseguiram, porque não teve um conselheiro que viu, que percebeu isso. Mas também, não é a coisa mais óbvia do mundo, mas, eu fui lá, eu vi, tá tudo em branco, deixa eu selecionar. Opa, selecionou. Deixa eu copiar e colar, abri o bloco de notas, colei e pronto, estava lá, todos os valores. Né? E num contrato que o São Paulo colocou publicamente em seu site, sem saber. E saíram caçando as bruxas lá. Queriam pegar o conselheiro que vazou. E foi um cara que não tem... Cara, o cara que descobriu isso não é conselheiro, não é nem sócio do clube. Caramba, sabe? Não tem. Tem coisas assim que você conta, parece piada. Tem vários episódios, né? E pra mim, até por isso é um pouco... Assim, entendo o Perecini, né? E peraí, só um negócio completo. Sobre esse contato. Ele vazou no dia seguinte à eliminação da Libertadores de 2021. Ficaram segurando a matéria até um momento ruim para pisar no São Paulo, não sei o quê. Por que ele foi vazado naquele dia? Porque ele foi votado no dia anterior. A votação acabou no dia anterior, só que o cara que viu, tinha o jogo da Libertadores às 9 da noite, o cara não estava nem preocupado com a votação. No dia seguinte o cara abriu o computador, peraí, teve a votação, deixa eu lá ver como deu. Sim. É assim que funciona o negócio. E não teve nada de teoria da conspiração, sim. Seguraram a informação, não tinha o que segurar. O cara não teria acesso, eu não teria acesso a esse contrato antes da votação. Né? E até poderia ter sido eu a descobrir, a ser o primeiro a descobrir ali. Só que eu não tive a mesma ideia, né? Eu demorei um pouco a descobrir. Mas pelo menos eu achei o negócio da fonte. Mas volta lá no... Não, mas pegando um pouco essa diferença, né? Que você falou, eu não sou tão pessimista com relação ao futuro como é o Perecini. Mas nesse momento que a gente vive, no meio de mais uma final, né? Mais uma temporada disputando uma final... eu vejo muito a separação de dois tipos de torcedor. O torcedor que fala, não, a gente vai chegar na final, vai ganhar, e daqui pra frente as coisas vão começar a caminhar. Tem o torcedor que fala, e tem o torcedor que fala, não, ganhando ou perdendo, vai continuar a mesma coisa. Não vai ser de um dia pro outro que os 300 conselheiros vão sair de lá. O clube não vai se tornar mais aberto politicamente depois que ganhar um título, né? Mas eu acho que essa descrença toda é muito... porque a gente se acostumou a ver o mesmo filme passando ano após ano, com presidente após presidente, óbvio, nas últimas 2 décadas, depois que, né, teve o tri brasileiro, até nem coloco a Sul-Americana de 2012 junto daquele período, acho que está separado. Está separado, mas eu considero ela importante. Sim. Não, super importante, super importante. Qualquer título paulista de 2021... Sim, concordo.
Mas é difícil, né? Você está acostumado a ver esse cenário de pouquíssima mudança, um modelo de gestão e de política que está praticamente perpetuado ali, né? Você não vê... É difícil enxergar um cenário de mudança em um futuro breve, sabendo como o São Paulo se organiza, e ainda mais hoje, que é um clube fechado, né? Assim como muitos outros no futebol brasileiro. Mas o São Paulo é um clube fechado, que pouca gente... E é o mais fechado dentre os grandes, provavelmente. De São Paulo, pelo menos, né? De São Paulo, certamente. E é difícil enxergar um cenário de mudança, uma possibilidade de mudança, ou que, não, está mudando já. Eu prefiro, sendo otimista, acreditar que sim. Pode ser, sim, o começo de uma mudança. Óbvio que acho que o Casares não conseguiria se sustentar na presidência se ele chegasse lá. Não só o Casares, qualquer um que assuma a presidência. Acho que não vai conseguir mudar esse cenário todo de uma hora para outra, peitando os conselheiros e, querendo ou não, tem que ter esse jogo de cintura, né? Mas acho sim que mesmo a gente voltando a ver o São Paulo jogar finais, muitas coisas ainda funcionam como antes, e eu acho que é por isso que vai demorar, assim, e ao mesmo tempo eu tento colocar na minha cabeça para enxergar tudo isso de uma maneira mais leve, já que não vai mudar de hoje para amanhã, que é um processo, que, sim, prefiro acreditar que o São Paulo, sendo campeão, talvez mude alguma coisa, né? Mas... É que são muitas coisas a ser consideradas aí. E, assim, a primeira coisa que a gente precisa tirar da equação, e é algo que também não dá para quantificar, é a questão de sorte. Porque sorte é aleatório. Então, tem momentos assim, por exemplo, você pega a gestão do Leco, que foi uma gestão desastrosa. E mesmo assim, com um pouquinho mais de sorte, ele teria chegado numa final de Libertadores que ele possivelmente teria ganho. Então, tem uma questão aí de sorte, azar e tudo mais. Mas isso você tira da equação, isso não importa. Porque no fim das contas acabou não acontecendo. Você pensar assim que um eventual título de Copa do Brasil pode significar uma melhoria para o São Paulo no campo de futebol. Talvez possa. Sim. Talvez possa. Porque, primeiro, o título da Copa do Brasil vale muito dinheiro. O vice também, mas o título vale o dobro disso. Ser somado com a renda recorde que o São Paulo deve ter no domingo. Agora que talvez fique óbvio pro pessoal que está assistindo que a gente tá gravando isso antes da final da Copa do Brasil. Sim. 2 dias antes. E tudo isso se junta a um negócio para tentar melhorar a situação financeira do São Paulo e tudo mais. Só que, por outro lado, eu penso o seguinte, uma questão que me chamou muito a atenção quando falaram de superávit no ano passado. O superávit foi inflado pela venda do Antony. E é um fato. Mas falaram muito do superávit. Sabe por que me preocupa isso? Porque venda do Antony não vai ter todo ano. E assim, se você tira a venda do Antony, você fica com um déficit considerável de acho que mais de 60 milhões. E sabe o que me preocupa nisso? É que foi um dos melhores anos do São Paulo em marketing, um dos melhores anos do São Paulo em receita, o melhor ano do São Paulo na história em bilheteria, e mesmo com esses números muito bons, o São Paulo teria fechado em déficit se o Antony não tivesse batido o pé para ser vendido pelo Ajax. Isso me preocupa demais. Agora, significa que está errado? Não significa. De repente os caras têm algum número que mostra que está certo. Só que eles não mostram. E não está evidente no balanço. Por isso que eu falo, você quer dizer que está fazendo a recuperação? Você abre os números. Você tem que abrir os números. Eu não posso confiar no negócio. Se eu falo alguma coisa do Anotações que só eu tenho acesso, o cara precisa confiar em mim. Se o cara não confia em mim, eu não vou exigir que o cara confie em mim. Quando eu falo assim, Anotações Tricolores apurou que aconteceu tal coisa. O cara não precisa confiar em mim, mas se o cara assina ou apoia anotações, ele tende a confiar no que eu vou colocar, porque ele imagina que eu não vou chegar lá e inventar uma informação da minha cabeça e colocar lá, porque não vou fazer isso.
né? Mas o cara não precisa acreditar nisso. É o que você falou dos portais lá que não são confiáveis e tudo mais. Eu tenho os meus portais de confiança, que são os portais que eu cito nas anotações, né? E outros que não tenho. Outros que eu nem acesso, eu não tenho confiança, eu não acesso. Sim. Né? Mas se chegar alguma informação, chegou um link do portal tal, e eu olho e falo, bem, eu vou ler o que tá, alguém me mandou um negócio, é importante eu saber, eu vou olhar, não vou ter aquele preconceito, mas eu vou chegar com o pé atrás, peraí, vou ver o que esse cara tá falando. Então, a questão do campo pode ter uma eventual recuperação financeira que ajude e tudo mais. Se, por outro lado, tem... Eu nem falo do lado financeiro, eu sei, porque geralmente o dinheiro é mal utilizado. Esse né? é um dos lados. Mas por que ele é mal utilizado? Porque o cara precisa fazer política, porque precisa colocar um amador para gerenciar um orçamento de 300 milhões. O currículo do diretor de futebol, ele gerencia um orçamento de 300 milhões, 400 milhões, sei lá quanto está o orçamento do São Paulo agora. Mas qual é o currículo dele para fazer isso? Ele tem lojas de roupa masculina, que não sei se vão bem, se vão mal. Ok, o cara tem um bom negócio, é um empreendedor, né? Se estiverem indo bem, ótimo. Mas não é um negócio de 300, 400, 500 milhões de reais. Não chega nem perto disso. Se ele manda o currículo dele para qualquer multinacional, para ser o diretor responsável pelo principal negócio da empresa, o pessoal vai olhar o currículo e vai dar risada. Ele nunca seria nem cogitado para o cargo, quanto mais contratado. Por que ele está lá? Por causa da maldita política, por causa daquele negócio que eu passo o tempo inteiro mostrando assim, tem política lá dentro e vocês precisam saber. Só que as pessoas falam, mas a política é inevitável. Cara, não é. Não é, assim, inevitável de uma certa maneira, sempre vai ser, mas não do jeito que é, do cara trocar de lado, do cara que era o maior financiador da campanha da oposição e de repente tá na situação. Ele mudou alguma convicção dele? Não mudou a convicção. Mudou talvez o que ele pensa das pessoas da situação? Provavelmente não também, mas isso no São Paulo é histórico, aconteceu sempre. Sim. Só que antes, lá no passado, até os anos 90, por aí, você tinha um cenário em que o futebol não envolvia tanto dinheiro. Era o capricho do cara de querer ter uma carteirinha lá no clube, um cargo de diretor adjunto da bocha, não sei o quê, que tem até hoje, tá? Porque você tem os níveis de poder, mas você tem a pessoa querendo o poder, eu sou um dirigente alto do São Paulo Futebol Clube que movimenta 600 milhões de reais por ano e não sei o quê. Isso apela para o ego das pessoas. E aí é muito fácil você se deixar ser envolvido para a política. Salve, Tricolor! Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!